Boa noite a todos. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos aqui presencialmente e também a todos que estão à distância. Bom, hoje nós estamos aqui para fazer a transição da gestão da Associação Paulista de Medicina do Trabalho e também dar continuidade a iniciar os trabalhos dessa nova gestão. Não me apresentei, né? Eu sou a Flávia Almeida, eu estava na presidência da PMT na gestão 2019 e 2022. Então, estou fazendo a abertura hoje desse evento para justamente fazer essa transição da gestão. Bom, na gestão 2019 e 2022, nós tínhamos grandes planos, muitos planos para a nossa gestão, como congresso, reuniões científicas, comemoração dos 30 anos da PMT, fazer um levantamento histórico da PMT, elaborar orientações de conduta. Então, a gente fez um grande planejamento até que nós tivemos nossa comemoração de 30 anos no final de 2019, mas em 2020 fomos surpreendidos pela pandemia do Covid. Então, nossos planos não seguiram, né, bem o que esperávamos, mas estávamos todos à distância, né, e nos ajustamos e adaptamos. E apesar de tudo isso, com algum, né, vou dizer um pouco de prejuízo, mas que nos trouxe muitas oportunidades e novos aprimoramentos de questões que em alguns momentos nós não valorizávamos tanto, como os eventos à distância. Então, nosso científico, principalmente, né, teve que se reinventar e a comunicação junto para fazer todo esse link e todas as outras, né, diretorias, a gente se ajustou. Então, muita coisa também aconteceu. Então, nós elaboramos recomendações sobre o Covid-19, fizemos os eventos, então, ao invés de presencial, fizemos lives, fizemos podcast, né? Foram criados podcasts que nós não tínhamos ainda experiência, e tanto abordando o Covid-19, que foi nosso principal enfoque, mas também nesse período aconteceu a atualização das normas regulamentadoras. Então, nós tivemos também um grande enfoque nessas atualizações. Então, tudo isso foi possível com o apoio de toda a equipe da diretoria. Também criamos uma área restrita do associado, que já vinha sendo, né, elaborada, mas que teve que sair a qualquer custo na gestão devido à pandemia, e até fizemos, né, o último ano, fizemos aulas assíncronas, que foi, então, iniciada essa área restrita do associado. Então, a gente teve muita coisa nova, conseguimos fazer aí algum resgate do histórico da Associação Paulista de Medicina do Trabalho e do Departamento de Medicina do Trabalho da Associação Paulista de Medicina, que nós somos, né, os dois em conjunto atualmente. E também tivemos, né, para finalizar, uma outra questão importante que houve na gestão, mas sem prolongar muito, fizemos a revisão do nosso estatuto. E essa revisão do estatuto permitiu que, com a nossa eleição, fosse pela primeira vez à distância. E com isso, nós tivemos um aumento de 252% de pessoas que participaram na votação. Então, antes era sempre presencial, acabavam vindo, né, mais o pessoal que é participativo da diretoria, e esse ano a gente conseguiu ampliar para que os nossos associados conseguissem fazer também a votação. Bom, não vou me delongar muito, né, para também vocês assistirem a palestra, mas eu finalizo, né, essa gestão expressando uma angústia por não ter podido englobar tudo o que nós havíamos planejados, mas também com uma expectativa que os nossos ajustes tenham, né, proporcionado o que o nosso associado esperava de alguma maneira e também tendo valorizado a nossa especialidade. E eu passo, então, a palavra para o novo presidente da gestão 2022-2025, doutor Leandro Guimarães, que dará seguimento à posse da nova diretoria e ao evento da palestra de hoje.
Primeiro discurso aqui como presidente, eu estou um pouco nervoso, emocionado. Quero agradecer a Flávia pelas palavras, Rafael por todo esse auxílio que você está dando aqui, Kellen que ajudou a organizar tudo e todos os demais presentes. Bom, eu tenho aqui um pequeno discurso que eu vou ler, porque não é fácil. Bom, não é fácil assumir alguns papéis na vida, quer na vida pessoal, quer na vida profissional. Por outro lado, se a vida exige que encontremos um sentido que justifique o seu significado, não podemos ficar alheios a isso. É na tentativa de encontrar o significado para a nossa vida que entra a questão da escolha. As oportunidades surgem. Podemos fingir que não vemos, que não é ainda a hora da escolha. Mas não dá para protelar por muito tempo algumas decisões. Não estava nos meus planos, nem era pretensão minha essa presidência. A PMT, para mim, é uma instituição que prezo e respeito. Não aceitaria esse cargo se não tivesse a plena certeza de quem estaria comigo com competência e lealdade. É o que chamo de uma presidência conjunta. Sei que o resultado dessa gestão será o resultado do trabalho construído coletivamente. Por não ser um início de ações, torna-se mais amena a tarefa da continuidade para implementações necessárias. Para um ortopedista, como formação básica, sei que não serão necessárias cirurgias corretivas. Não vejo fraturas a serem consolidadas. Para o médico do trabalho que sou, vejo o quanto é preciso reforçar ideias e lutar para que a medicina do trabalho continue em patamares cada vez mais altos. São braços unidos, pensamentos otimistas e equipe competente. Assumo a presidência nesse ato com vocês ao meu lado. Reconheço o peso e a importância desse cargo, mas tenho convicção que juntos tornaremos esta trajetória mais leve. Obrigado. Bom, nossa gestão, nossa gestão, ela tem o lema de forte e inovadora, e é isso que a gente quer começar a trabalhar. Então, nós já iniciamos o nosso projeto de longo prazo para 2025. Já tivemos a nossa reunião de planejamento no último sábado. Agradeço a todos que colaboraram, todos que estiveram presentes, para que a gente possa exercer isso da melhor maneira possível. Quero aqui agora reconhecer os ex-presidentes, pessoas que trabalharam para que a PMT chegasse aqui onde ela chegou. Desde 1989 até hoje, nós tivemos os doutores Nelson Chaves, Luiz Fernando Ribeiro Macati, Álvaro Frigério Paulo, Antônio Buono Neto, Dr. Grimaldi, Luiz Frederico Hope, Gilberto Arqueiro Amaral, o Antônio Javier Salan Marcos, Mário Bonciani e Flávia Souzas e Silva de Almeida. Flávia, que hoje será empossada como vice-presidente, Mário, que é um grande mentor, uma grande pessoa, e o Salan, que eu tive a oportunidade de começar como diretor adjunto dos regionais, junto com ele. Então, lá em 2013, tive esse convite, então tenho esse reconhecimento especial para o Salan. Mas com todos vocês três que eu tive muito contato, eu tenho muito a agradecer, porque vocês, com certeza, são professores que eu sempre vou ter na minha memória. Bom, para dar posse agora para a diretoria executiva, chamo para que vocês estejam aqui presentes a Flávia como vice-presidente. Se pudesse posicionar ali, nós vamos... Opa! A Maria de Fátima Ramos e a Lorenê, na diretoria administrativa financeira. Se vocês quiserem ficar em pé aqui, é mais para a gente poder... Na diretoria científica, Dr. João Silvestre da Silva Júnior e Dr. Flávio Totti Moreira. Na comunicação, Dr. Alexander Buarque Cardoso e Dr. André Lopes e Silva. E na diretoria de regionais, Dr. Rodrigo Tanaka Gomes. Além deles, também nós temos o nosso conselho fiscal, que foi eleito também, e chamo para estar aqui à frente, Dr. Mário Bonciani.
Dr. Eduardo Costa Sá, que não está aqui, mas está sendo lembrado. Dr. Newton Dias Lara. A doutora Vera Zaher Rutherford, também não está. Doutora Regina Cristina. E doutor Álvaro Frigério. Quero, em tempo aqui, também citar alguns nomes de pessoas que contribuíram e contribuem o tempo todo para que a PMT seja forte e agora também inovadora. Lembrando, doutora Edenilza Mendes, doutora Adriana Arias, doutor Paulo Leal, doutor José Carlos Carneiro, doutor Antônio Salan, doutora Juliane Ferreira, doutora Maria José Jimenez, doutor Rafael Torres, doutor Eduardo Arantes, doutor Edmundo Caboclo, doutor Marcelo Pustiglione, doutor José Domingos Neto, doutor Fábio Secolim, doutor Fernando Gagliardi e doutor Fernando Acchio Maria. Quero também, em tempo, agradecer pela presença do doutor Álvaro Frigério, representando a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, em nome da presidenta doutora Rosilane Rocha, a doutora Elisa Martinez, que está online representando a Associação Catarinense de Medicina do Trabalho, e do doutor Paulo Zétola, que também está online representando a Associação Paranaense de Medicina do Trabalho. Agradeço muito a todos por toda a dedicação, pela presença e que a gente tenha uma gestão forte e inovadora, conforme nosso lema rege. Quero agora convidar o doutor João, o doutor João, para que ele possa dar seguimento à apresentação sobre o papel da medicina do trabalho na Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável. Doutor João, diretor científico da PMT entre 2022 e 2025. Por favor, passo a honra da palavra e fique à vontade. Vamos lá, boa noite, pessoal, caros colegas. Estou muito feliz de estar aqui iniciando. Na verdade, já iniciamos os trabalhos, mas hoje oficialmente em público, para falar sobre os nossos planos aí da gestão 2022-2025, que eu fico muito feliz de assumir a diretoria científica. Eu já fui diretor científico, para quem não sabe, na gestão 2013 e 2016, junto quando o Leandro era diretor de regionais. Eu fui diretor científico adjunto a convite do nosso saudoso professor Dr. Luiz Carlos Morrone, minha primeira contribuição com a associação. E, infelizmente, pelo falecimento do professor Morrone, eu assumi a diretoria científica na época. Mas volto agora com um pouco mais de bagagem, com mais cabelo branco e tanta disposição quanto eu tinha naquela época. Queria saudar o meu presidente, doutor Antônio Javier Salan, que deve estar nos assistindo à distância, e lembrar sempre das nossas idas a Marília, Taubaté, levando a PMT para todo o estado de São Paulo. Afinal, somos uma regional, né, e precisamos fazer essa troca de forma contínua. E a doutora Flávia falou inicialmente na gestão dela a necessidade que a gente conseguisse rever, né, as nossas atuações, nossas práticas. E eu sempre falo que a questão da pandemia terminou trazendo essa coisa positiva. Se a pandemia trouxe alguma coisa positiva, foi fazer com que a gente revisasse as estratégias de comunicação e o teletrabalho, a telecomunicação, os teleeventos, enfim, que a gente conseguiu se manter próximo, mesmo distante. E durante a nossa gestão vamos continuar utilizando essas estratégias para estar junto dos nossos associados. E como tema aqui de abertura, a gente quis trazer algo mais reflexivo, que a gente pudesse depois até desdobrar isso em futuros eventos, para não ficar aquela coisa de aulinha. Então é mais algo mais aberto, mais macro, e trazendo então essa temática que é super relevante a respeito da Agenda 2030, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que espero aqui trazer um pouco de reflexão. A gente vai ter espaço para trocar ideia, então está aberto para quem está à distância, encaminhar alguma pergunta, questionamento, necessidades, e também o pessoal que está aqui, quem quiser trocar ideia, a gente, ao final, vamos tentar fazer uma coisa mais de debate, de dinâmica, tá?
Então, eu sou o João Silvestre, sou médico do trabalho, tenho registro de qualificação em medicina do trabalho, também em medicina legal e perícia médica, e declaro que essa apresentação não tem qualquer conflito de interesse, não estou sendo remunerado. A minha remuneração é ver os colegas e poder fazer essa troca de experiências. Eu sou doutor e mestre em saúde pública, sou atualmente professor da Faculdade de Medicina da USP, do Centro Universitário São Camilo, e trabalho como perito médico do Ministério do Trabalho e Previdência. Então, o professor Morroni sempre me ensinou que a gente se apresenta completamente para as pessoas saberem no que podem contar com a gente. Então, dentro dessas áreas, vocês se sintam à vontade para a gente fazer essa troca. E hoje o que eu trouxe de agenda, de roteiro para a gente discutir, então, nesse tempo que eu tenho, já botei aqui o cronômetro para tentar não estourar meu tempo. Vamos falar um pouco sobre o que são esses objetivos de desenvolvimento sustentável, o que compõem essa Agenda 2030. A gente fala sobre o trabalho decente, que é um dos tópicos dessa agenda, fazendo essa interface, né, com a saúde e segurança no trabalho. E a gente fecha, então, com a famosa agenda ESG, que tem sido falado tanto, e que, na verdade, é um desdobramento disso que eu vou falar para vocês. Eu deixei para o final, vocês vão ver, tudo vocês veem no dia a dia de agenda ESG, discussões, tópicos, demandas, todas estão dentro desse arcabouço, desse guarda-chuva, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tá? Estamos fazendo um pouco do percurso histórico das discussões que a Organização das Nações Unidas tem trazido, principalmente no final do século XX, tendo como marco inicial lá a famosa Rio 92, onde se trouxe o início de uma discussão da necessidade de se rever, né, os modelos de desenvolvimento econômico. E, ao longo do tempo, novas agendas foram sendo... A agenda foi sendo revisada e foram sendo criados novos tópicos de discussão, de desdobramento, de imputação de responsabilidades. E a gente tem aqui, então, a primeira COP. Hoje em dia, a gente já está na COP 25, 26, talvez. Mas a primeira foi em 1996, que traz, então, a discussão sobre mudanças climáticas. 97, o Protocolo de Quioto, que alarmou aí a importância da gente pensar, revisar, né, a forma como nós estávamos usando o planeta. Em 2020, aí foi criado, então, os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, no ano 2000. Então, como é que a gente poderia rever as nossas práticas, aí pautadas por discussões que a ONU trouxe, que na área da saúde, né, acredito que a maioria dos que estão aqui nos ouvindo são da área da saúde, trazer discussões a respeito de alimentação, a prática de atividade física, questões que a gente fala muito no cotidiano dos comportamentos de risco para a saúde, né? Em 2012, houve, então, a revisão da Agenda 21, da Rio 92, então, a Rio 2012 trouxe uma nova discussão, e em 2015, então, foi proposta essa Agenda 2030, na qual a gente teria 15 anos para atingir alguns objetivos que, na verdade, esses objetivos eles têm como mote um apelo global a ações que visam aí acabar com a pobreza no mundo, proteger o meio ambiente e o clima. Assim, você pode garantir que as pessoas, em todos os lugares do planeta, eles possam desfrutar de paz e prosperidade. Então, de alguma forma, fazendo com que a maneira como nós estamos vivendo nesse planeta possa ser mantida para os nossos filhos, netos, os nossos descendentes, e assim a gente consiga manter a possibilidade de um ambiente, um meio ambiente, não só o meio ambiente natureza, né, mas o meio ambiente social também, podendo ser desfrutado por todos. Então, foram desenhados, a partir desse mote, esses objetivos de desenvolvimento sustentável, que tem 17, na verdade, ODS, que é a sigla que se utiliza para esses objetivos. Então, trazendo aqui rapidamente para vocês, a ODS 1, a erradicação da pobreza, ODS 2, fome zero e agricultura sustentável, ODS 3, saúde e bem-estar, 4, educação de qualidade, 5, igualdade de gênero, água potável e saneamento, 7, energia limpa e acessível, 8, trabalho decente e crescimento econômico, 9, indústria, inovação e infraestrutura, 10, redução de desigualdades, 11, cidades e comunidades sustentáveis, 12, o consumo e produção responsável,
13, ação contra a mudança global de clima. 14, sobre a vida na água. 15, vida terrestre. 16, a paz, justiça e instituições eficazes. E o 17, parcerias e meios de implementação. Então, cada um desses objetivos eles se desdobram em outros objetivos mais específicos, e para ser alcançado esse objetivo, existem metas que cada um desses itens vai trazer as responsabilidades de estados, da sociedade, de empresas, responsabilidades individuais, para que a gente consiga realmente alcançar em 2030 um mundo melhor. E, nesse sentido, quando a gente fala, então, de saúde e segurança no trabalho, vários desses objetivos estão nas nossas práticas cotidianas e devem aí pautar as nossas ações. E, na verdade, eu fiz o recorte daqueles dois que são mais óbvios, né? Obviamente, saúde. Então, o objetivo 3, que fala de saúde e bem-estar, entre os seus objetivos específicos, traz lá claramente a prevenção de doenças crônicas, a promoção da saúde mental das pessoas, que a gente possa proteger as pessoas, por exemplo, de contaminações, intoxicações, de exposições a ambientes nocivos, que é o nosso dia a dia da medicina do trabalho, né? A gente faz isso dentro dos ambientes corporativos e, mais para frente, eu vou falar um pouquinho mais a possibilidade da gente ampliar a tal da atenção integral, né? Pensar o trabalhador não só dentro do meio ambiente do trabalho, mas também a interface que isso tem com o ambiente externo, são ambientes de vida fora do trabalho, e o inverso, a vida fora do trabalho que impacta a vida dentro do dia a dia do trabalho, né? Então, o objetivo 3 é muito claro, muito óbvio, eu não vou desdobrá-lo tanto aqui, vou desdobrar mais para o final. Eu queria falar um pouco mais de um outro objetivo, que é o 8, que ele fala muito, está muito próximo, na verdade, das cobranças que a gente tem no dia a dia, das responsabilidades que a gente tem, principalmente quando a gente está fazendo a gestão da saúde de trabalhadores, né? As pessoas que têm ali algum tipo de vínculo profissional ou não, porque aqui, com certeza, eu não falo só para médicos do trabalho que estão no setor privado, tem colegas que atuam no setor público, fazendo a medicina do trabalho, não só para servidores públicos, mas também dentro do nosso Sistema Único de Saúde, atendendo trabalhadores, eu sempre falo para as pessoas que estão fora da medicina do trabalho, quando vocês pensarem em paciente, é a mesma coisa quando eu falo trabalhador. Para mim, os meus pacientes são trabalhadores, e vocês, com certeza, vários dos pacientes que vocês atendem na atenção primária, na média e alta complexidade, urgência e emergência, vários deles são trabalhadores. E a gente não pode negligenciar, nesse momento da assistência, essa inserção profissional, que pode ser um componente de adoecimento, ou, no mínimo, que aquele adoecimento pode impactar a vida daquela pessoa como trabalhador, né? Então, eu trouxe aqui para a gente falar um pouco mais e refletir um pouco mais a questão do trabalho decente, do crescimento econômico e a presença do médico do trabalho nessas pautas, nessas discussões da sociedade. Então, para atingir esse objetivo 8, existe, então, um que é muito específico para nós. O 8.8, proposto pela Organização das Nações Unidas, é proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes e pessoas em empregos precários. Então, se a gente quisesse só pensar na nossa rotina no ambulatório da empresa onde a gente está, ou da consultoria que a gente já estaria aqui, obviamente, né, claramente. Mas a gente, fazendo o nosso trabalho no nosso cotidiano, isso também se desdobra, como, por exemplo, você dá uma orientação a um trabalhador sobre direitos trabalhistas, isso vai refletir, por exemplo, no ambiente familiar dele, de busca por seus direitos, que talvez ele não tenha consciência, fazer educação em saúde. Educação em saúde não é só educação para fume menos, ingira menos álcool, faça mais atividade física, mas educação em saúde do trabalhador é dizer para ele que ele tem direito a ter um atestado médico, a buscar um benefício previdenciário e outras questões que estão bem ali inerentes no nosso dia a dia, né? E aí a gente pode, de alguma forma, contribuir para o desenvolvimento desse tópico, o trabalho decente no nosso país. Não é que onde nós estejamos os trabalhos não sejam decentes, mas a questão é a gente avançar, a gente ir sempre além para fazer com que esse desenvolvimento, e eu vou falar um pouquinho já da saúde, seja não só a não existência da doença, mas uma saúde também
de inserção social, de crescimento e desenvolvimento, e que isso pode levar até a uma ampliação da capacidade desse trabalhador em desempenhar o seu trabalho, da sua produtividade, que eu não acho que é uma palavra que às vezes as pessoas têm um pouco de pudor de falar nos ambientes de trabalho. Produtividade, você está cobrando, você está tirando o sangue do trabalhador. Não, a produtividade é importante para ele se manter ali vigente no trabalho, ele se sentindo produtivo, ele se sente motivado, isso faz com que ele almeje cargos mais elevados e vai melhorar a remuneração dessa pessoa. Falar de produtividade eu não acho que é ruim, não. E está dentro dessa pauta de crescimento econômico. Se ele está sendo produtivo, a empresa onde ele está inserido também vai crescer, isso vai gerar mais investimento, distribuição de renda entre os trabalhadores, enfim, é uma pauta que vai se desdobrando muito além e que a gente pode ajudar ali no nosso consultório, no atendimento de rotina com esses trabalhadores e fazendo uma boa gestão da saúde desses trabalhadores por meio dos nossos PCMSOs, né? Para esse item 8.8, existe uma meta que eu achei meio bizarra, porque o único indicador, para atingir esse objetivo é analisar as taxas de frequência de lesões ocupacionais fatais e não fatais por sexo e situação de imigração. Achei pobre. Achei pobre você só fazer contagem se as pessoas têm ou não têm adoecido ou morrido pelo trabalho. A gente tem tanta coisa que a gente faz, a gente é cobrado nas empresas por tanta coisa, é tanto BI, é tanto relatório, é tanta formatação de documentos, que para a ONU, talvez a gente só contribua com isso daqui para fazer esse desenvolvimento sustentável. A gente precisa mostrar que a gente faz mais. E não é buscando sarna para se coçar, é para a gente mostrar que a gente tem qualificação, que a gente tem competência, que a gente pode contribuir mais ainda do que tem sido pedido para a gente, né? Mas a gente precisa querer também fazer isso. Enfim, eu achei, como eu disse para vocês, a meta, um indicador muito simplório, mas talvez em vigência da quantidade de problemas que existem no mundo, obviamente a criação de prioridades. E isso daqui, eu falo sempre, é o nosso feijão com arroz. Para a medicina do trabalho é feijão com arroz, a gente saber disso e, principalmente, a gente evitar que isso aconteça, né? E aí, sim, quando você consegue fazer uma boa gestão dos riscos ocupacionais, minimizando as DART, doenças e agravos relacionados ao trabalho, que é mais uma sigla que apareceu para a gente no dia a dia, né? DART, que é como o Ministério da Saúde tem utilizado agora para classificar o impacto que o trabalho pode trazer para a saúde dos trabalhadores. Então, vamos fazer o feijão com arroz, mostrar que a gente tem uma queda nos indicadores, ou, enfim, utopicamente, que não tem ninguém que adoeça ou que morra pelo trabalho, para que a gente possa alcançar esse objetivo de uma maneira mais célere, talvez antes de 2030. E aí eu trago, então, o que é esse trabalho decente. Trabalho decente que é conceituado, então, pela Organização Internacional do Trabalho, como um trabalho que é realizado em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana. Parece ser meio etéreo, né? Mas todo mundo sabe, todo mundo já passou por um trabalho que não era legal. Todo mundo já teve sua experiência negativa e que muitas vezes a gente está ali se submetendo porque não tem outra opção, porque tem um planejamento. E aqui eu falo para a maioria das pessoas que são médicas, nós estamos, na hierarquia, nós estamos lá no topo, né, gente? A gente lida com pessoas que não têm opção. Eles têm que se submeter a situações que são degradantes, situações onde eles têm pouca liberdade nas suas rotinas de trabalho, que não têm equidade, por exemplo, salarial, que têm problemas na segurança no trabalho e que isso infringe aí o direito humano fundamental da dignidade, né? Esse trabalho decente proposto pela OIT, ele tem alguns pilares que a gente precisa conhecer. Então, esses pilares, eles são a criação do emprego, a expansão da proteção às pessoas que trabalham, essa proteção social, que se promova o diálogo social e que você faça com que os trabalhadores tenham ciência dos seus direitos e tenham ampliação desses direitos, né? E eu vou falar um pouquinho de cada um desses pilares. Em relação ao emprego, a OIT, então, fala que há necessidade de se criar mais oportunidades de emprego e de renda para homens e mulheres, porque quando você fornece emprego e você fornece salários dignos, você alcança, então, maiores patamares de saúde, etc. e tal. Nesse sentido, como se criar essas oportunidades e por que se criar essas oportunidades? A questão do deslocamento tecnológico ao redor do mundo, então, a gente vai falar já de globalização,
Então, você tem ali a questão de a implantação de situações mais de automações e automatizações e robotização nos países de primeiro mundo, que podem levar aí à redução dos empregos, né? Então, se discutia a possibilidade de rever e criar outros empregos para essas pessoas que vão perder o emprego. A retenção dos trabalhadores com mais idade e não se criar o preconceito, né, com as pessoas que têm mais experiência, mas que talvez não tenham a capacidade física que muitas vezes era esperado pelo próprio envelhecimento normal e natural, e aí um componente importante para nós fazermos as adequações, né, do trabalho, as capacidades dos trabalhadores, se buscar a qualificação das pessoas e a requalificação para que elas consigam se manter no emprego e alcançar novos patamares, desenvolver o trabalho propriamente dito, para que esse trabalho ele seja menos nocivo, então, com variabilidade de tarefas, com estímulo ao uso de novas habilidades que se adquire com a qualificação e a requalificação, e dá autonomia para o trabalhador, né? Aquele trabalho que é muito engessado, que é muito criado por script, que você dá pouca margem para o trabalhador, ele sabe se que ele é mais adoecedor e se tem o entendimento que é um trabalho menos decente, menos seguro, menos saudável. E a qualidade do emprego, então, segurança no trabalho e a igualdade salarial são cenários dentro do aspecto do pilar emprego e que a OIT, na verdade, indica como sendo aspectos do trabalho decente. Falando um pouco de diálogo social, esse diálogo ele deve ser promovido com discussões tripartite, onde a gente tem a representação de trabalhadores, a representação dos empregadores, as representações governamentais, fazendo com que esse diálogo faça com que a sociedade como um todo alcance novos patamares desse trabalho, novas características para que esse trabalho ele seja mais decente, menos inseguro. Pesquisas participativas, onde os trabalhadores vão ter visibilidade, vai ser dado visibilidade à fala do trabalhador a respeito das suas rotinas, afinal são eles que estão ali na prática, né? Inclusive a escolha de equipamentos de proteção, aqui fala da proteção individual, mas também decisões sobre proteções coletivas, os acordos voluntários e autônomos, acordos coletivos e outras demandas que os trabalhadores tenham para que se alcance esse objetivo do trabalho ser considerado um trabalho decente, e o modelo ascendente de discussão, né? A gente conhece muito o top-down, que é aquele que vem de cima, e o cúmplice, e que deve se estimular, até por essa discussão tripartite, participativa, que os trabalhadores, a base ali da pirâmide, faça as contribuições para as mudanças nos modelos econômicos. Dentro da proteção social, essa proteção social, onde nós estamos inseridos na segurança e saúde no trabalho, né? Então, é muito importante que seja, de uma forma ampliada, o acesso à saúde no trabalho, à segurança no trabalho. Felizmente, no Brasil, a gente tem as normas regulamentadoras que, bem ou mal, criam a obrigatoriedade de você ter as estratégias de criação, desenvolvimento dos programas, o acompanhamento da saúde dos trabalhadores, mas a gente não pode esquecer, aqui estamos falando mais para quem está trabalhando com pessoas no mercado formal, mas a OIT ela faz uma discussão mais ampliada, né? Aqui a gente está falando não só dos trabalhadores do mercado formal, mas também do mercado informal, estamos falando de desempregados, etc. e tal. Mas o treinamento de sensibilidade é um item que é colocado para o trabalho decente, então, para que você reduza as questões de discriminação, de violência nos ambientes de trabalho, o próprio item de segurança e saúde no trabalho, que precisa ser mais ampliado, o acesso a serviços de saúde, sejam serviços, de alguma forma, patrocinados não é uma palavra muito legal, mas oferecidos, mediados, intermediados pelos empregadores, fazer com que as pessoas consigam ter mais acesso a profissionais de saúde, e isso está dentro do escopo da proteção social. Em especial, fazer o recorte para as pessoas com deficiência, inclusão e a manutenção dessas pessoas nos ambientes de trabalho. Então, você tem uma caracterização de um ambiente de trabalho decente, quando você respeita, então, essa diversidade. Adequar as horas de trabalho, seja jornadas de trabalho e horários de trabalho também, que não sejam adoecedores, porque o trabalho em turnos e noturno é uma condição nociva para a saúde dos trabalhadores, a gente sabe bem, a professora Frida deve estar nos escutando agora. E o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, que é um tópico que fala bem próximo
da atenção integral à saúde do trabalhador, né? A gente não fechar os olhos quando a pessoa passa o crachá ali na catraca, esqueci daquela pessoa e só penso nela quando ela volta na empresa. Aquela pessoa passa 2/3 da vida dela fora da empresa. Esses 2/3, obviamente, que impactam o dia a dia dela, naquele 1/3 dentro das empresas. E o contrário também ocorre. Aquelas 8, 9, 10 horas que ele passa na empresa impacta a vida dele externa. E esse equilíbrio é necessário que seja alcançado. E, por fim, falar um pouquinho sobre os direitos dos trabalhadores, que estão muito próximos da nossa prática na medicina do trabalho. Vou prevenir a minha disfonia ocupacional. Então, a respeito dos direitos dos trabalhadores, a gente tem a necessidade de se alcançar o respeito universal pelos princípios e direitos fundamentais do trabalho. Esses direitos fundamentais pautado, são itens dentro desses direitos fundamentais, a redução da discriminação dos trabalhadores mais velhos, mais idosos, e aí a gente tem essa discussão de um termo em inglês que é o aging, né? Então, adequar, na verdade, os trabalhos às capacidades das pessoas ao longo da vida. Valorizar a negociação coletiva, a democracia nos ambientes de trabalho, democracia em todos os espaços e nos ambientes de trabalho também. Sensibilidade de gênero a riscos físicos e psicossociais, fazendo um bom mapeamento de riscos e sabendo que existem diferenças, sim, entre tanto os sexos biológicos quanto o gênero propriamente dito. A criação de um clima de segurança psicossocial, um dos aspectos fundamentais aí é de você não ter aquela situação de insegurança no trabalho, a pessoa vai trabalhar na expectativa de que ela é o próximo a ser mandado embora, existe todo um processo de assédio àquela pessoa se ela não segue alguma recomendação, alguma orientação que muitas vezes ela não acredita, ela não foi treinada, ela não aprendeu, então a segurança no trabalho é super importante como um componente de direito dos trabalhadores, e os chamados trabalho 3D, no inglês, Dirty, Dangerous, Demeaning, que são trabalhos sujos, trabalhos perigosos e trabalhos aí precários, que também devem ser mitigados para que você alcance esse patamar de um trabalho decente, e aí a gente alcance a ODS. Falando de princípios e direitos fundamentais no trabalho, então existem 4, essa aqui é a sala da OIT, onde eles discutem e trazem lá as convenções que depois a gente tem que implementar, né, implantar. Princípios e direitos fundamentais são 4, ou eram 4 até maio desse ano. O primeiro deles, liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva, e cabe aos médicos do trabalho valorizarem isso e conhecerem e ajudarem nas discussões para que a gente tenha trabalhos mais decentes. A eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, então é o princípio fundamental. A abolição efetiva do trabalho infantil e a eliminação da discriminação em relação ao emprego e à ocupação. Então, esses são itens que formam esses princípios de direitos humanos fundamentais até maio de 2022, porque em junho a gente teve a inclusão da segurança e saúde aos princípios e direitos fundamentais no trabalho, dando mais visibilidade à necessidade que nós estejamos, nós, médicos do trabalho, os profissionais que compõem aí os serviços de saúde e segurança no trabalho, envoltos em fazer com que os trabalhos sejam mais decentes, que os trabalhos sejam tão seguros e saudáveis quanto decentes, que parece ser uma esfera à parte da nossa rotina, que não é. Nós estamos inseridos dentro do contexto do trabalho decente. E trazendo o desdobramento dessa inclusão, então, da saúde e segurança dentro do trabalho decente, estou trazendo em primeira mão para vocês uma publicação que o professor Paul Schultz da NIOSH coordenou e que eu pude participar. Está em revisão nessa revista, estamos na expectativa que seja aprovado brevemente, mas eu já trouxe aqui para trazer como uma pauta do que a gente está conversando aqui, que é esse desdobramento da nossa participação dentro desse framework, desse desenho de um trabalho decente, né? E aí, nesse sentido, um dos itens fundamentais para o trabalho decente, como a saúde e segurança no trabalho pode contribuir, em relação, por exemplo, a novas tecnologias e novas formas de trabalho, onde a gente tem aí, por exemplo, nanomateriais. A discussão a respeito do que são, que impactos que trazem, como se avalia, tem limites de tolerância. Então, como se fazer essa atuação
gerenciando, na verdade, esses riscos para que a gente possa proteger melhor os trabalhadores, né? A discussão a respeito da indústria 4.0, o quanto que ela tem demandado aos nossos trabalhadores em termos de intensificação do trabalho, a própria questão da migração, vamos dizer, de empregos mais precários para outras situações e que muitas vezes o trabalhador que ficou ali para dar conta desse trabalho não tem treinamento suficiente e os impactos que esse cenário da indústria 4.0 pode trazer para a saúde e segurança. Os riscos para a saúde física, se fala muito do sedentarismo ocupacional. Estou no grupo de médicos do trabalho que veio esse termo hoje, sedentarismo ocupacional, e no paper a gente fala a respeito disso. Na verdade, a inatividade física provocada por um trabalho onde a pessoa fica ali, sentada na frente do computador, sem se mexer durante horas e horas e horas, e que isso claramente já se tem conhecimento que o trabalho sentado ele pode ser tão nocivo quanto um trabalho ativo, um trabalho que tem demanda física, que a gente de cara olha assim, não, essa pessoa está fazendo uma sobrecarga física muito intensa, esse trabalho é pior. Não, já tem várias evidências científicas que o trabalho sentado ele pode ser tão nocivo quanto, então se discute esse cenário, principalmente de um trabalho com novas tecnologias, onde as pessoas se tornam menos ativas, né, dentro de um tópico que é o comportamento de risco para a saúde, que é a falta de prática de atividade física regular. E os riscos psicossociais, né? Não é novidade, a gente fala bastante, mas ainda não se fala suficiente, porque os cenários das empresas continuam apresentando situações que são adoecedoras, e quando você vai fazer um mapeamento de exposições, é um cenário psicossocial, que é um dos mais difíceis da gente conseguir avaliar, mensurar, estabelecer ali, graduar, na verdade, essa condição de risco. Eu vou investir mais nisso ou vou investir no EPI? O que é que está sendo mais impactante do ponto de vista impactante negativamente, né, para a saúde e segurança dos trabalhadores? Então, aspectos ligados, como eu já citei, às jornadas de trabalho, à gestão de equipes, enfim, que as novas formas de trabalho, como o teletrabalho, têm trazido para a gente como demandas cotidianas. Dentro dessa discussão do trabalho decente, então, os aspectos demográficos, também, como eu já citei, a questão do envelhecimento da força de trabalho ao redor do mundo tem sido uma preocupação premente, porque seja por a necessidade de se adequar o trabalho às capacidades ao longo da vida, chamado life course, né, a trajetória de vida das pessoas, e talvez a falta de preparo das empresas em estarem implantando essa programação, na verdade, de adequações do trabalho às pessoas, onde é mais fácil você descartar alguém porque você acha que ele não está dando conta mais daquele trabalho que ele fazia há 10 anos atrás. Aí você descarta ele e contrata uma pessoa que é 10 anos mais jovem. Isso não pode ser reconhecido como um ambiente de trabalho decente, né? Então, o aspecto demográfico ele é muito importante. E também, por outro lado, se tem falado muito principalmente em cenários de desemprego, a oferta de trabalhos 3D, né? Sujos, perigosos e que demandam muito das pessoas, ou seja, trabalhos precários, daquelas pessoas que são jovens, que não têm experiência, não tem quem lhe indique para um trabalho melhor e são submetidos, então, àquela situação. Por quê? Porque precisam trabalhar e ganhar dinheiro. E a gente precisa estar muito vigilante para que nós não estejamos validando esses ambientes de trabalho que são potencialmente adoecedores. E dentro do aspecto demográfico, a questão de gênero é um ponto super importante dentro dessa discussão. Obviamente, a discussão de gênero envolve o aspecto salarial, de crescimento de carreira, principalmente discriminação em relação às mulheres nos ambientes de trabalho, o teto de cristal e outras coisas que vocês podem desdobrar, depois a gente pode conversar a respeito, mas a tentativa, então, de se criar ambientes que sejam mais acolhedores para a diversidade, e aí incluindo também as pessoas trans, a comunidade LGBTQIA+, etc. e tal. Ainda dentro dessa discussão do trabalho decente, o paper a gente traz a globalização como um foco importante de preocupação para que você se mantenha vigilante a respeito de saúde e segurança no trabalho, por conta desse aspecto de algo que está acontecendo. Estamos agora às 8 da noite aqui no Brasil, mas é 8 da manhã lá na Austrália, e tem alguém começando a trabalhar, e se a sua empresa é uma multinacional, vai cair já alguma coisa na sua caixa de e-mail, né?
Então, isso, a globalização em si já traz novos desafios para serem gerenciados, mas tem outros aspectos, como eu citei também, a mudança, vamos dizer assim, de parques tecnológicos, a saída, vamos dizer, de trabalhos que sejam mais inseguros, mais nocivos, que saem dos países desenvolvidos e migram para países em desenvolvimento, como o Brasil, e também as questões ligadas desse aspecto de globalização, às cadeias de produção, onde você tem, então, trabalhos que são, vamos dizer, necessários de serem realizados e que os países em desenvolvimento demandam os países desenvolvidos demandam aos países em desenvolvimento, buscando, na verdade, baratear seus custos, né? E aí esse barateamento faz com que as empresas se organizem de uma forma que não tenham tanto investimento quanto seria necessário em saúde e segurança. Então, a globalização como um dos itens que devem entrar na agenda das equipes de saúde e segurança para que a gente possa promover o trabalho decente. A informalidade, que é um contexto que, obviamente, não está tão vigente ou em voga dentro das empresas, do mercado formal de trabalho, mas, se vocês fizerem uma perguntinha básica ali no periódico para os seus trabalhadores, perguntando se eles fazem alguma atividade remunerada fora do horário de trabalho, talvez vocês tenham uma surpresa, saber a quantidade de funcionários da empresa de vocês que passam a noite trabalhando como motorista de aplicativo, ou no final de semana fazendo algo para aumentar um pouco a renda. Então, a informalidade dos nossos trabalhadores formais é importante porque nós estamos ali gerenciando o dia a dia deles na empresa, nas 8, 9, 10 horas, e a expectativa é que ele passasse as outras 16 horas descansando, fazendo seu lazer, enfim. E quando ele está dobrando essa jornada de trabalho, o impacto à saúde física e mental desse trabalhador, e aí aquela visão que eu falei para vocês do que acontece quando passa o crachá e sai da empresa, o que acontece na vida dessa pessoa. E a informalidade pode ser uma característica, sim, desses trabalhadores, e levando a repercussões à saúde e segurança. E também a gente lembrar dos nossos terceirizados, dos nossos prestadores de serviço, que muitas vezes não existe aí um controle sobre de que forma essa contratação é realizada, e dentro da empresa, a empresa onde nós somos os médicos do trabalho, pode ser corresponsável por algo que aconteça a esse trabalhador, né? Então, principalmente na informalidade, onde ele talvez não tenha a quem recorrer, no caso de um acidente ou de alguma coisa, isso vai ser demandado para a empresa contratadora. Então, isso pode se tornar uma necessidade de gerenciamento no dia a dia das empresas. E aí o objetivo era que a gente conseguisse, dentro do ambulatório da empresa, sensibilizar os empregadores de que aquela pessoa que está ali todo dia fazendo aquele trabalho dentro da sua empresa não tem que ser um terceirizado, deveria ser um contratado, né? Mas, enfim, é um tópico que cabe a gente discutir, faz parte dessa agenda do trabalho decente. Migração, no Brasil, claramente, os colegas que estão no norte têm tido a crise migratória da Venezuela, e isso faz com que você tenha a demanda ali por serviços de saúde, a contratação de pessoas que não têm treinamento, não têm formação, e que isso pode, de alguma forma, impactar a aderência a ações de saúde e segurança, a compreensão de demandas de saúde e segurança, de cuidados de saúde, sendo aí um aspecto preocupante. Aqui em São Paulo, eu tenho atendido com uma certa frequência haitianos, africanos, que chegam sem nem falar o português, e até a comunicação é precarizada nesse momento da gente conseguir dar algum tipo de suporte à saúde dessas pessoas. Então, o aspecto migratório precisa ser levado em consideração dentro de algumas regiões, obviamente. Então, trazer isso como pauta para a gente conseguir dar mais acesso à saúde e segurança a essas pessoas e reduzir a discriminação, que pode ser um potencial nocivo para a saúde física e mental desses trabalhadores. Pandemia, né? Não podia deixar de falar de pandemia. Covid-19 não é a primeira, a gente teve o SARS lá atrás, teve o SARS do Oriente Médio, a Covid-19 só mostrou o nosso despreparo para lidar com essas questões, e aí vem agora a monkeypox, e depois tem outra. O importante é a gente pensar que a gente tem, de alguma forma, que estar preparado para lidar com situações que vão fazer com que a gente tenha que revisar todos os nossos procedimentos
revisar os nossos planejamentos, a organização dos serviços de saúde e como que as equipes de SST elas podem contribuir dentro das discussões macro, né, das empresas, e essas empresas contribuir para a sua região, para o seu setor econômico, para a sua sociedade, de uma forma mais efetiva na hora da gente gerenciar uma situação que foi péssima para todo mundo. A emergência climática, então, quando a gente foi por uma questão de opção minha, que eu não estava falando tanto da questão climática, apesar de ter falado de ODS, de outros aspectos, mas para trazer aqui uma amarração a respeito da emergência climática, que é o termo que se utiliza hoje em dia, não mais mudança climática, mas emergência, porque a mudança já está acontecendo, então a emergência é a gente resolver isso, ou mitigar ao máximo, e principalmente emergências climáticas estão ligadas ao trabalho de pessoas em ambientes abertos, né? Pessoas que estão se expondo, como na região, no setor agroindustrial, né? Estão ali sendo submetidas a ambientes mais aquecidos, com variação de temperatura assim, não esperada, chuvas excessivas, enfim, todas essas mudanças no globo impactando também o dia a dia dos ambientes de trabalho. Então, a gente, de alguma forma, ter consciência e tentando ajudar também no gerenciamento de resíduos que possam mitigar um dos pontos mais importantes que fazem com que você tenha essas mudanças climáticas que já estão num ponto de emergência. E, por fim, as políticas de SST, né? Então, a gente não se fechar dentro do nosso consultório, a gente participar das discussões, a gente ser uma voz dentro da empresa para mostrar que o olhar da saúde e da segurança precisa ser um dos itens fundamentais lá dos valores e missões das empresas. Eu sempre, quando eu vejo uma empresa colocando a palavra saúde na sua missão, nos seus valores, eu reconheço aquela empresa como sendo uma potencial empresa boa para trabalhar. Às vezes, aqueles rankings que aparecem por aí, na minha visão de médico do trabalho, se não tem a palavra saúde, já tira ponto da empresa naquele ranking. Então, a gente atuar de alguma forma, seja, como eu citei, na nossa empresa, que a nossa empresa possa influenciar regionalmente o setor econômico e que isso faça pressão também para o chamado hard law, que são as políticas mesmo governamentais, que estão um pouco mais longe, aparentemente mais longe das nossas práticas cotidianas, mas aí é o de baixo para cima, né? Então, os modelos ascendentes. Quem sabe a gente não provoca aqui embaixo e traz mudanças lá em cima. E aí, a ansiedade de falar de ECG. Então, o ECG nada mais é do que trazer muitos desses itens que a gente está discutindo aqui. Então, um ambiente sustentável, de environmental, desculpa. E aí você tem a necessidade de se criar ambientes, empresas que contribuam para se alcançar esse planeta mais sustentável, né? Onde a gente tem a sustentabilidade nos vários níveis, e essa sustentabilidade pelo meio dos cuidados ambientais. Então, fazendo gestão de resíduos, a gestão de recursos naturais, água, esgoto, discutir poluição, por exemplo. O setor de governança, que é algo que nós sabemos para quem está nas empresas, multinacionais principalmente, mas vários de nós lidando com ISO, lidando com OHSAS, e aí fazendo com que, na verdade, as empresas sejam administradas de forma mais correta, e sendo administradas de forma mais correta significa seguir as legislações trabalhistas, as legislações previdenciárias, as legislações sanitárias, está dentro dessa agenda ESG. E para nós, o mais óbvio, né, ser socialmente responsável, esse aspecto da proteção social, onde a saúde e segurança é um dos itens fundamentais quando se fala da agenda ESG, e associado à gestão do capital humano, que também ajuda no controle dos danos à saúde física e mental, e a diversidade nos ambientes de trabalho para os diversos níveis aí de complexidade. Encaminhando para os finalmente, então, existe um modelo da OMS para a gente criar ambientes de trabalho saudável, que é aquele em que os trabalhadores e gestores vão colaborar para o uso de um processo de melhoria contínua, promovendo aí a proteção e promoção da saúde, visando o bem-estar de todos os trabalhadores e essa sustentabilidade do meio ambiente do trabalho. O modelo da OMS já está bem pautado, não vou destrinchar, mas só para lembrar que a gente cuida, então,
do ambiente físico do trabalho, o ambiente psicossocial do trabalho, o velho feijão com arroz que eu citei para vocês. Mas cada vez mais demandando o acesso a recursos para a saúde das pessoas, ou seja, ampliando como que a gente vai promover saúde nos seus mais variados aspectos e desdobrando isso para o entorno, né? E aí as famílias dessas pessoas, a comunidade onde aquela empresa está inserida. No core central, a gente tem aspectos de ESG, éticas e valores da empresa, e aí você tem compromisso da liderança para se promover esse ambiente de trabalho saudável e a fundamental participação dos trabalhadores nesse processo, senão não vai funcionar, senão vai virar só um documento engavetado, sem nenhuma efetividade na prática. Temos as nossas competências essenciais requeridas para a medicina do trabalho, que a gente precisa sempre lembrar e relembrar e nos requalificar para saber se estamos efetivamente fazendo atenção integral à saúde dos trabalhadores, se estamos mapeando os ambientes de trabalho de maneira adequada e desdobrar isso não só para os riscos ocupacionais, mas para esses outros tópicos que eu citei para vocês. Criar aí políticas, organizações e gestões de saúde e segurança no trabalho. O antigo SSMA, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, que se desdobrou no ECG. Então, está tudo dentro das competências essenciais requeridas. A gente só precisa revisitar para saber se a gente está cumprindo e conhecendo legislação, promovendo um ambiente de trabalho na nossa equipe que seja seguro e saudável e outras coisas que já são conhecidas. Para a gente entrar, então, nessa discussão da prática, uma das coisas que mais se tem chamado a atenção é justamente esse acompanhamento da saúde das pessoas longitudinal, que a gente não fracione a saúde e segurança só naquele momento do exame admissional, periódico, da mudança de função, enfim, da mudança de riscos, né, agora como está sendo chamado, mas que esse acompanhamento ele exista, por exemplo, no conhecimento, se a sua empresa, de alguma forma, dentro da cadeia, tem estimulado, desenvolvido o trabalho infantil, o trabalho adolescente, onde a gente tem pessoas em alta vulnerabilidade de estar sendo estimulado um trabalho não decente, né? Inseguro, não saudável. No dia a dia, a gente sabe que essas exposições pregressas vão ter impacto quando a pessoa for um adulto. Então, mapear também nas nossas rotinas, os nossos trabalhadores foram trabalhadores infantis e expostos de forma precoce a situações de trabalho precárias. Aos trabalhadores adultos, sempre fazer o acompanhamento dessa capacidade para o trabalho, e aí você tem o apto ou / capaz, as situações de presenteísmo, os absenteísmos, e a gente ter, então, essa noção do acompanhamento ao longo da vida. E pensar que, se a gente não cuidar, o envelhecimento funcional precoce ele vai acometer a nossa empresa e significa que a gente não auxiliou essa pessoa a se manter ativa no mercado de trabalho, considerando, por exemplo, a mudança demográfica que tem ocorrido no nosso país, onde a gente tem tido uma redução da natalidade e que daqui a algumas décadas a gente vai ter a pirâmide invertida, né? Menos jovens e pessoas de mais idade, e a gente tem que manter as pessoas trabalhando para financiar a nossa seguridade social, a nossa previdência social. Então, de alguma forma, estimular essa manutenção das pessoas com mais idade para que se mantenham produtivas no mercado de trabalho. Então, finalizando, só trazendo alguns desafios para reflexão em relação aos ambientes de trabalho, que a gente consiga fazer uma boa gestão de riscos, está na moda falar da NR1, então, boa gestão dos riscos ocupacionais, que a gente entenda, estude a questão da multifatorialidade, então, quando você tem sobreposição de riscos e o quanto que essa sobreposição pode fazer, o exemplo básico, né? Ruído e solvente. Temos que reduzir o acompanhamento do nível de ação, né? E um ambiente onde você tem discriminação e você tem uma remuneração salarial baixa. Não é uma sobreposição de situações de risco. E aquele ambiente onde você tem um mobiliário inadequado e uma jornada de trabalho excessiva. E aí a gente tem o trabalho sendo... você vai escalonando, na verdade, em PG, né, em progressão geométrica, o impacto negativo que o trabalho pode trazer para a saúde das pessoas. Pensar na sustentabilidade do serviço de saúde e segurança do trabalho, a sustentabilidade da empresa, a sustentabilidade ambiental, a gente tem que estar metido em tudo isso, nas discussões, né?
Pensar no modelo holístico de bem-estar, então essa perspectiva longitudinal, a nova NR7 traz claramente a necessidade da vigilância epidemiológica, e essa vigilância epidemiológica ela envolve não só adoecimento, mas também o monitoramento de degenerações à saúde física e mental que os trabalhadores tenham, e buscar, de alguma forma, contribuir para esse equilíbrio trabalho-família. E, por fim, aí eu deixei para fazer a coisa mais básica que tem, e quem tiver entrado agora para mim ver vai dizer, João está falando mais do mesmo. Vou falar mais do mesmo. Atenção integral à saúde dos nossos trabalhadores. Então, protegendo os trabalhadores do que a gente puder proteger dentro, né, dos ambientes de trabalho, feijão com arroz, os riscos ocupacionais, que a gente possa trabalhar pela prevenção de doenças e agravos, não só os relacionados ao trabalho, mas também pensar na determinantes sociais de saúde, pensar no modelo do Dow Green Whitehead, o que é que a gente pode fazer para essas pessoas terem mais saúde e terem menos adoecimentos. E com isso a gente consegue desenvolver competências, competência física, competência cognitiva, competência comportamental, competência profissional, várias possibilidades de se desdobrar essa saúde das pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. Enfim, gente, eram algumas reflexões e provocações. Estamos aqui, então, começando o nosso projeto 2022-2025. Eu espero que vocês se mantenham sempre em contato conosco. A gente vai tentar sempre fazer as ações de forma híbrida para a gente se ver, é sempre legal se ver, mas também para os colegas que estão nos assistindo ali à distância, a gente está próximo, e saibam que essa gestão a gente vai tentar fazer ela o mais participativa possível, sempre cobrando de vocês que contribuam para a gestão e que a gente possa, de alguma forma, sempre receber os feedbacks do que está funcionando e do que não está. Afinal, a associação é para os associados, mas também é para a sociedade como um todo. Então, espero que a gente esteja junto aí nesse projeto até 2025. Obrigado, pessoal. Bom, quero agradecer aqui o Dr. João pela magnífica apresentação e abrir aqui também para se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário. Vou começar com um comentário, João. Esses dias, Alex já está ali. Rapidinho. Esses dias eu estava viajando e às vezes a gente não consegue entender a dimensão disso que o João falou. Eu estava num país que é vizinho de um outro país que já passou por terremoto, já passou por uma guerra civil recente, e quando não há regras, né, de saúde e segurança, você vê as pessoas indo e aceitando qualquer coisa. E o que eu soube, assim, até me doeu muito no coração, é saber que essas pessoas trabalhadoras que vêm para outro lugar que não tem nenhuma regra, são pegas na rua como imigrantes ilegais e são colocados numa jaula, né, num caminhão, tipo um pau de arara, com 2 policiais na ponta, são levados de volta para a fronteira e lá na fronteira eles são devolvidos. Até aí tudo bem, mas são vários trabalhadores que saíram de casa, deixaram a família, deixaram os filhos, muitas vezes sozinhos, e não vão voltar no fim da tarde. Então, esse é um problema social daquele país, e às vezes a gente, né, vive dentro de uma bolha, a gente fala, a gente está tudo bem, e muitas vezes a gente não tem essa noção. E lembrando, né, que você falou, você tem 1/3 todo dia ali trabalhando, 5 vezes por semana, 2/3 da vida familiar, e nessa situação, a pessoa saiu para 1/3 dela e muitas vezes não pode voltar para 2/3. Então, é só mesmo uma complementação aqui. Alex? Só fazer um complemento, Leandro. Seu comentário é muito bem-vindo, porque nos textos que eu li para montar o material, sempre tem uma frase no final. Não vamos falar do contexto de guerra, porque existe uma prioridade, que é a paz. E aí, se você não tem a paz, você não consegue desdobrar essas outras questões. Então, sua abordagem é bem interessante, porque tentar sempre manter a paz, né? Primeiramente, Alexander, não sei se pegaram, e primeiramente agradecer a palestra parabenizar, que foi sensacional, e uma pergunta. Eu vi que existiam 4 direitos elencados pela Organização Mundial de Saúde, OIT, ONU, e eu recordo, porque isso sempre faz parte do meu material, que existe uma resolução da Comissão de Direitos Humanos
e que fala de trabalho e que eu acho que é uma das mais fundamentais, que é o direito à realização do trabalho, autorrealização e o direito do conteúdo do trabalho. E aí, quando a gente fala muito de ficar na frente da tela e a gente não faz nada, e muitas vezes o trabalho ele é sem conteúdo, a gente acha que é importante manter a empregabilidade de condições extremamente precárias. Eu não sei se aquilo é para ser humano, para ser feito. Se é para naquelas condições, não que não seja um humano que faz aquilo, que seja realmente uma máquina. Porque repetitividade, eu não considerar que o trabalhador pensa, que tem família e que sai de lá, faz alguma coisa a mais. Esse conceito é muito forte, principalmente na ergonomia construtiva, né? Trazida pelo Pierre Falzon, e ele sempre fala até da questão de saúde, segurança e ergonomia, nunca deve ser pensado como uma obrigatoriedade. Não tem que trazer lei e cada vez mais normas restritivas, e sim um amadurecimento como uma necessidade por parte das organizações e de todo mundo que está envolvido nesse papel. Então, importante é que, apesar de não estar nos quatro elementos essenciais, o conteúdo do trabalho e a autorrealização, que faz com que o trabalho tenha sentido, que é, eu saio daqui melhor do que eu entrei nessa empresa, porque eu me desenvolvi, eu sou melhor. É por isso que isso deveria ser uma busca eterna, porque esse cara melhor produz mais. Esse cara melhor tem um desempenho mais eficiente. Então, esse conceito, não sei se dentro de um de trabalho decente, como vocês citaram, se isso está sendo considerado, e talvez, se não, uma consideração de levar à frente essa resolução de 2016 como parte de algo fundamental do trabalho. Obrigado, Alex. Eu entendo que essa questão do aspecto cognitivo, vamos dizer assim, do trabalho, ele está contemplado na saúde e segurança como um todo, quando a gente fala do ambiente psicossocial. Porque aí você tem, entre os componentes dos fatores psicossociais no trabalho, justamente a monotonia é um aspecto, mas a repetitividade, tudo aquilo que envolve, então, o conteúdo do trabalho, que de alguma forma seja nocivo. E essa é uma condição que ela é complicada no dia a dia, por isso sempre se fala, risco psicossocial, enche de gente querendo ouvir, porque, na verdade, a gente não tem os limites individuais, né? O que para alguma pessoa é um trabalho, ok, vou ficar fazendo aquilo porque não almejo mais, isso daqui é a minha rotina, quero cumprir minhas 8 horas e vou fazer outra coisa quando sair daqui. Para outras pessoas pode ser extremamente angustiante, estressante, e isso se desdobra de uma maneira negativa no dia a dia do trabalho. Se você sentar do lado dessa pessoa, você ali como um técnico, um ergonomista, um médico do trabalho, um engenheiro, você está vendo ali o trabalho, posto de trabalho adequado, a pessoa fazendo o trabalho dela, aparentemente está tudo bem. Se você não para perguntar para ela se o trabalho é bom ou ruim, se ela está realizada ou não, você não tem como mapear que aquela é uma situação de risco. Mas bem relevante essa questão, porque ela está totalmente inserida naquela discussão dos riscos psicossociais, que a gente traz como um dos motes para se desenvolver esse trabalho, o trabalho decente dentro desse contexto que a OIT preconiza. Obrigado. Bom, boa noite, pessoal. Eu me chamo, só me apresentando, Lucas Alexandre, trabalho com auditorias tributárias na área da segurança e estou participando do evento da ABHO aqui em São Paulo. Então, quando tive a oportunidade, já conheço, leio os artigos do professor. Estive com o professor Mauro Ponciani lá em Recife, no evento da revista Proteção, e aí vim aqui me comunicar com vocês, porque eu creio que a medicina do trabalho está passando pela sua maior revolução, desde 1996, quando a gente introduziu o PCMSO. E por que eu falo isso, né? A NR7, eu acho que tem muito mais relevância que o novo PGR. Ao pedir para o médico fazer uma análise estatística e comparar o número de casos com o ano anterior, você coloca o seu CRM ali, tendo que justificar uma possível crescente no aumento do número de CATs. E quando você pega essa conjuntura da nova NR7, dando essa responsabilidade do médico fazer a análise, junto com o E-Social, que o seu CRM está lá como responsável pelo PCMSO, médico coordenador do PCMSO, está lá como responsável pelo registro ambiental, isso dá muito poder, né, muita responsabilidade aos médicos do trabalho.
Então, como alguém que é conhecedor do tema, eu vim apenas informá-los, né, da dimensão que isso tem. Tem algumas empresas que não vale nem a pena você colocar o seu CRM. É muito importante você tomar cuidado com a dimensão tributária que você vai ter. Você faz um LTCAT hoje, se você manda recolher mais tributo do que deve, é um desperdício. Se você manda recolher menos, cai na malha da Receita Federal. E aí, aproveitando a nova gestão, talvez seja interessante que os projetos da nova gestão incluam essa multidisciplinariedade, né, da gente ter eventos. Eu, inclusive, me coloco à disposição para fazer alguma outra apresentação em outro momento, mas que a gente tenha um relacionamento do médico com o conhecimento tributário da nossa área, que a gente tenha um relacionamento do médico com a identificação do risco do engenheiro, porque aquele médico preso na NR7, ele fica bem prejudicado e entra na questão do desenvolvimento sustentável que está propondo, né? O médico se torna um agente muito forte desses objetivos a partir da sua responsabilidade nesse momento. Então, basicamente, foi só trazer, como alguém da área da segurança do trabalho, essa explanação para vocês e desejar, parabenizo o professor pela palestra e desejo um ótimo mandato a você. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alexandre. Foi bom que você trouxe o tema E-Social, senão eu ia dizer que a apresentação tinha sido incompleta, né? Mas o E-Social entra em governança, né? Claramente. Eu acho que hoje em dia, no cotidiano, é o que mais tem sido demandado ali, obviamente, as questões de saúde, mas as questões de interação dentro do ecossistema ali da empresa, a necessidade do médico contribuir para essa governança e que, de alguma forma, a gente mantenha a empresa dentro dos pilares do ESG e, obviamente, de alguma forma, contribuindo para que esse trabalho decente ele seja, aquele ambiente seja um ambiente decente para trabalhar e contribuindo com a sociedade. Mas muito bom, obrigado. Pega o cartão dele para a gente fazer evento, tá? Bom, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Quero agradecer o seu comentário, Alexandre, foi muito pertinente e isso realmente a gente quer criar esse relacionamento com outras disciplinas. Isso é uma das nossas metas e você aqui, como outros profissionais que eu sei que estão aqui, engrandece muito esse evento e para a gente é bem importante também. Bom, algum comentário, alguma pergunta? Eu acredito que online não tem nada, né, pessoal? Apareceu algum? Não? Então, online não tem. Doutor João, quero agradecer de novo sua brilhante apresentação. Estava falando aqui para a Flávia, né? Para mim foi um sanduíche, porque a Flávia falando tão bem, depois o João falando tão bem, e eu no meio fiquei... Mas a gente vai pegando e a gente vai aprendendo com todos vocês. Quem sabe no futuro, lá em 2025, quando eu entregar, eu já esteja falando bem, né? E aí eu... Pessoal, mais uma vez, obrigado. Queria convidá-los. Nós temos um coquetel agora.